execução. Com aquele planejamento, eu cheguei numa maturidade que eu tenho vários passos, várias informações que me ajudaram a definir como vai ser a busca. A execução agora, ela vai ser uma fase bastante operacional, ela é manual, tá? Até então era basicamente preparação, experimentação. O objetivo agora é obter os materiais para a leitura. Tá? Por isso que eu falei lá na etapa anterior, não caia na tentação de fazer a leitura. Se preocupem com o processo, se preocupem com estruturar a forma de obter os materiais. Agora que vocês vão efetivamente coletar todos os materiais, colocar ali num canto qualquer, seja num aplicativo digital, seja ter uma pasta específica numa área de trabalho de vocês, ou seja, como eu tive que fazer, eu tive que imprimir os textos e colocar no armário de ferro e depois ir lendo um por um dos trabalhos. Enfim, o objetivo é obter esses materiais e, então, começar a fazer a organização desse material, tá? A classificação, a leitura de todo esse material. Mais uma vez, pode envolver mais de uma pessoa, então nessa coleta é importante que seja registrado que sejam registrados todas as nuances e todas as discussões que eventualmente podem ter espaço ali na hora de fazer a seleção. Tá? Então, nesse momento da execução, muita atenção para alguns aspectos que eu vou detalhar: consistência, estratégia, relevância e a obtenção específica. Vamos comentar um pouquinho sobre esses casos. Consistência da semântica de busca. Vamos aqui. Então, quando a gente falou lá do keywording, escolha das frases, das palavras de busca, isso vai compor depois uma frase, que eu vou somar aqueles termos, né, combinar aqueles termos, para depois aplicar no mecanismo de busca. A questão é que, como é que eu faço para garantir que a frase de busca seja interpretada pelo mecanismo de busca da mesma forma, principalmente quando eu usar em vários mecanismos diferentes. A ideia é que seja usado em vários mecanismos de busca diferentes. Então, como é que eu faço para que eu tenha a mesma interpretação? Então, isso é um aspecto muito importante que leva ao quê? Tem que ler, pessoal, a documentação do mecanismo de busca, porque ele vai trazer nuances diferentes para você, com aquela tua frase em mente, como é que você escreve aquilo naquele mecanismo de busca. Tá? Então, ele tem a interface, nem sempre é intuitiva. Não assumam que é só colocar ali dentro e ele vai estar executando. Olhem e conheçam bem o mecanismo de busca acadêmica, porque eles têm nuances muito significativas entre eles. Mais adiante a gente vai comentar um pouco dessas nuances, mas fiquem sempre atentos da necessidade de manter a consistência semântica do momento da busca, e para isso é importante vocês conhecerem o mecanismo de busca. Não, infelizmente, essas nuances podem comprometer a busca de vocês. Aplicar a busca nas bases conforme uma determinada estratégia. Então, vejam, qual é a estratégia que a gente pode aplicar em termos da abrangência? Existem duas estratégias básicas para pesquisa bibliográfica: top-down e bottom-up. O que tem em cada uma delas? A bottom-up, você vai de veículos específicos que você conhece, vai que você, dentro da conversa com o grupo de pesquisa, com o orientador, você identifica, poxa, tem aqui um evento, ou tem uma revista que tem uma publicação, que tem várias publicações muito relacionadas com o meu tema de pesquisa. Tá? Opa, então vamos
provavelmente começar por aí. Já que você tem o conhecimento de que esse é o fórum mais ativo de discussão da tua área de conhecimento, então começa por ali. Ali vai te trazer, provavelmente, uma quantidade bastante grande de informações. Tá? Depois, você, para não ficar restrito, para não correr o erro de não reconhecer outras contribuições em outros veículos, você precisa fazer uma pesquisa num espectro mais geral, num conjunto muito mais amplo de veículos, sejam eventos ou sejam revistas. Tá? Essa estratégia de pesquisa bottom-up, ela costuma ser mais próxima de áreas que são mais aplicadas, que tem um foco muito mais nas técnicas. Então, aquela coisa está em ebulição, aquela técnica está sendo muito tratada num determinado fórum, então, aquela aplicação, ela se consolida dentro daquele veículo. Opa, então, aí é o importante vocês usarem. Se vocês conseguirem identificar isso, ótimo para o encaminhamento do trabalho de vocês. Então, isso acontece quando você tem um bom conhecimento da área, você tem clareza da técnica, do problema, da forma de aplicação, das restrições, etc. Então, você consegue, fechar um veículo específico onde existem contribuições recentes para aquela área. Essa é a estratégia bottom-up. Bom conhecimento, áreas aplicadas. O contrário é o top-down. Então, áreas que são mais teóricas, com foco no problema, então a gente não sabe, não tem clareza de quais são as técnicas, quais são as restrições, como que isso tem sido resolvido, então a gente tem que procurar de forma mais ampla. Então, se costuma começar por uma pesquisa sem nenhum elemento específico, aí ao longo do tempo você vai começando a identificar algum veículo de discussão mais específico. Aí você pode depois que mapear essas informações, esse veículo aqui é o local onde eu vou de agora em diante ficar mais atento. Então ele parte de um amplo espectro e vai depois se especializando, tá bom? Pensem na estratégia para não sair fazendo de maneira aleatória, porque essas duas formas, elas ajudam a conduzir de maneira mais rápida a progressão do conhecimento de vocês. No caso de vocês não saberem exatamente para onde em que contexto vocês se encaixam, geralmente se vai para a estratégia top-down. Se dá se faz uma análise muito mais em largura para depois ir para o específico. E, obviamente, mais uma vez, converse com o seu orientador. Ele está ali para ajudar justamente nesses momentos de definição de estratégias. Terceiro tópico importante dentro do processo de execução é aprofundar ou atualizar o material mais relevante. Então, como é que eu vou aprofundar essa pesquisa? Eu encontrei um conjunto de artigos que achei que era legal, aí com o tempo a coisa vai passando, e aí? Então, existe uma coisa chamada pesquisa do entorno. Uma vez selecionado um artigo específico, que você considera, que você, o grupo de pesquisa, o orientador, considera relevante, realmente relevante, esse artigo você leu com afinco e realmente descobriu que ele mais uma vez, importante e relevante para o trabalho de vocês, talvez seja importante vocês executarem uma pesquisa do entorno, ou pesquisa recursiva, também chamada de snowballing. Já explico o porquê. O que é a pesquisa do entorno? Pesquisa do entorno, então, é você, dessa referência, olhar para trás, ou seja, verificar daquela referência quem que ele referenciou, aquele artigo, aquele autor, aquele
material. Tá, quem que ele está referenciando? Opa, vou olhar com calma os artigos que ele está referenciando. Se ele construiu um trabalho que é relevante, provavelmente as referências dele podem ser relevantes para mim. Não precisa ser todas, também não é obrigatório sempre ter uma referência relevante, mas é muito provável que tenham referências importantes ali para você ler também e perceber detalhes que talvez naquele artigo específico não estejam sendo versados. Olhou para trás, agora vamos olhar para os lados. O que eu digo de olhar para os lados? São trabalhos que eu vou olhar para a esquerda e para a direita. O que é esquerda e direita? Opa, tem algum conjunto semelhante de artigos? Alguns mecanismos de busca olham os artigos que foram referenciados de uma determinada publicação e trazem outros artigos que têm um conjunto semelhante. Ora, se alguém construiu um artigo baseado naquelas referências e esse artigo é importante para mim, outro artigo que use as mesmas referências provavelmente também vai ser relevante para mim. Então, isso é olhar para o lado, vou chamar de olhar para o lado esquerdo. Ou, olhando para o lado direito, artigos complementares. O que são artigos complementares? O autor publicou um trabalho relevante, peraí, mas esse trabalho, às vezes, tem um outro trabalho que está detalhando uma parte dele, que está atualizando uma parte desse trabalho, que está mostrando outros desdobramentos desse trabalho. Então, essa publicação pode ser do mesmo autor, pode ser do mesmo grupo, ou pode ser da mesma instituição. Então, é olhar, né, na mesma área de contribuição, olhar outros artigos desses atores. E, por último, olhar para frente. Então, se eu identifiquei um determinado artigo que é importante, alguém está citando esse cara? Se alguém está citando esse artigo, provavelmente são trabalhos que podem contribuir para a minha pesquisa também. Não são todos, mas eu tenho duas informações aqui. Eu tenho uma certa percepção de relevância, se é um artigo que está bastante citado, ele provavelmente é importante, mas o contrário não é verdadeiro, se é um artigo pouco citado, depois a gente vai discutir, pode ser que ele não deixe de ter a sua importância, mas o que eu trago aqui é olhar para frente, quem que citou aquele artigo? É importante verificar esse artigo também, tá? Nessa busca ali, onde tem um asterisco, a busca do entorno, é sempre bom pensar de que os autores mais envolvidos com os trabalhos são o primeiro e o último. Então, aqui eu vou abrir um parêntese só para fazer um comentário que é uma questão de percepção, é uma certa, como que eu diria, uma certa norma velada que existe, em que o primeiro e o último autor são, respectivamente, o aluno que efetivamente fez o trabalho e ou, se eu inverter, o orientador. Vou repetir. Em algumas áreas, em alguns países, o primeiro autor é o aluno, o estudante que fez o trabalho. Aí tem alguns outros que contribuíram e tal, e o último é o orientador. Em outras áreas, em outros países, o primeiro autor é o pesquisador da área, o mais influente é o orientador do trabalho. E aí, o último é o estudante que executou parte desse trabalho, que fez a sua dissertação, a sua tese, etc. Isso depende de área, depende de continente. No Brasil, 99,37% dos casos, nós temos como primeiro autor o estudante mais envolvido com o trabalho. E o último autor, o orientador. Então, mas isso pode estar invertido. Então, por isso que eu digo e repito,
é importante fazer essa análise de entorno considerando as publicações e os desdobramentos do que o primeiro autor fez, do que o último autor fez, tá bom? Então, tenham isso em mente no caso de usar o autor, os autores como referência, como início para o processo de busca. Vantagem do entorno é que tem uma alta probabilidade de você obter referências que também são relevantes, tá? Porque são trabalhos dentro de um contexto já bastante fechado. Obtém-se materiais mais atualizados dos mesmos autores, o que complementa um determinado corpo de conhecimento do trabalho que alguém esteja fazendo. Obtém-se mais clareza e amplitude daquele trabalho. E obtém-se também uma visão crítica do trabalho relevante e a tendência na área, principalmente com o cited by, que esses artigos mais novos que estão referenciando aquele lá, vão provavelmente fazer críticas, vão fazer elogios, vão fazer uma análise sobre aquele trabalho. Isso ajuda vocês a enxergarem aquele trabalho de maneira diferente, tá? Então, a crítica e a parte boa daquele trabalho. Entretanto, existe aqui um problema, que é o crescimento rápido que tende a acontecer se você faz essa busca de entorno em vários níveis, que é a bola de neve, né? A bola de neve descendo um morro que tem neve, ela vai crescendo à medida que ela rola para baixo. Então, o que acontece? Cada artigo que você analisou, se você vai fazer o entorno desse artigo, tá? Você vai encontrar outros. E aí, a tendência é você querer fazer a análise de entorno desses outros artigos que você conheceu. Então, um artigo leva a 2 ou 3, aqueles 3 artigos levam a mais 2 ou mais 3. Parece a curva de crescimento do coronavírus no mundo todo. É um crescimento exponencial, tá? Então, você tem que definir um certo parâmetro, tá? De parar com esse negócio, que é aquela questão de um critério de parada. Opa, não tá vindo mais novidade? Opa, então eu paro. Ou simplesmente definir aqui uma quantidade de similares, uma quantidade de referências citadas, ou o nível em que você vai fazer, pensando que isso pode ser uma árvore, né? Pode ser pensado como uma árvore. Então, se a gente pensar que isso é uma árvore, opa, vamos definir quantos níveis eu vou explorar desta árvore. Então, é um processo muito bom, muito interessante, porque traz resultados relevantes, mas ele tende a crescer muito rapidamente. Critério de parado é quando não tiver mais novidade. Isso é de cada um, né? Isso dependendo da experiência e da maturidade que você vai estar já evoluindo, tá? Não esqueçam, quando eu falo de novidade, tem a ver com os conceitos, tem a ver com as técnicas, com os instrumentos, com os métodos e com os resultados, tá? Então, todos os aspectos que mapeiam uma determinada publicação. E agora, o quarto e último aspecto da questão da execução da busca é o seguinte: opa, já identifiquei exatamente o que quero, mas isso não está disponível na internet. Que alternativas eu tenho aí? Poxa, eu estou com o dardo cravado bem no centro do meu alvo, eu descobri exatamente aquilo que eu preciso, mas não está disponível. Bom, como é que eu faço para obter as referências? Às vezes o artigo está disponível em outro mecanismo de busca. Então, identifiquem as duplicatas, mas marquem, porque você provavelmente vai ter que descobrir qual delas, das ferramentas de busca que você vai ter acesso à íntegra daquele material. Se encontrar, beleza. Já comentei que o Google Scholar é uma das bases muito interessantes para fazer esse tipo de exploração.
descobri por um determinado lugar, lá eu consegui fazer uma busca com todos os filtros e estruturar bem legal a minha busca. Agora eu vou voltar aqui e vou buscar, obter. Para obter, eu posso usar o Escola Google, o Google Acadêmico. Muitas vezes o site do autor, do departamento, tem o artigo publicado. É o que a gente chama de preprints. O autor tem a possibilidade, a liberdade de publicar o seu artigo antes de ser veiculado pelos journals, pelas revistas científicas, pelos periódicos. Ele pode ter no site dele o material publicado, tá? Então, dá uma olhada no site do autor, no site do grupo de pesquisa, pode ser que você encontre os artigos ali escondidinhos para vocês obterem e fazerem leitura. Uma outra fonte interessante são os sites